Olá, turmas, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre aquela pequena atividade de filosofia que eu passei para vocês na semana passada, né, sobre o assunto ignorância e verdade, né? Foram duas questões subjetivas, onde eu que gostaria que vocês, né, além de ter assistido a aula, né, pegado alguma compreensão, né, dos conceitos filosóficos que eu trouxe naquele vídeo. Além disso, eu também deixei, né, disponível para vocês o PDF desse texto aqui que eu utilizei para organizar a aula de vocês, tá certo? A ideia era que, além da aula, vocês dessem uma lida e uma compreendida também nesse texto, um texto simples, certo? Em que as respostas estão bem fácil de se encontrar no texto, certo? A partir de uma leitura, de uma interpretação, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu marquei alguns locais aqui do texto onde vocês podem ter a compreensão das respostas, né? A resposta não precisa ser exatamente o que está no texto, mas que vocês leiam e, a partir do que vocês entenderam, né, do que está exposto aqui no texto, vocês escrevam uma resposta, tá certo? Bom, a primeira pergunta era bem simples, né? E ela falava o seguinte: qual a diferença entre incerteza e ignorância, certo? E aí eu fiz esses destaques aqui no texto, né, dos momentos onde a autora, né, a Marilena Chauí, que é a autora desse texto, ela vai trazer de maneira bastante clara a ideia que ela tem sobre esses conceitos, né? Uma ideia filosófica. Ignorar é não saber alguma coisa. A ignorância pode ser tão profunda que sequer a percebemos ou a sentimos. Isto é, não sabemos que não sabemos. Não sabemos que ignoramos. Em geral, o estado de ignorância se mantém em nós enquanto crenças e opiniões que possuímos para viver e agir no mundo se conservam como eficazes e úteis, de modo que não temos nenhum motivo para duvidar delas, nenhum motivo para desconfiar delas e, consequentemente, achamos que sabemos de tudo o que há para saber, né? Então, a ignorância seria um estado, né, de não buscar conhecer e questionar as verdades em que acreditamos, tá certo? A ignorância ela consiste justamente nessa ideia de acreditar que tudo que nós sabemos é suficiente e que essa verdade é absoluta, né, e inquestionável. Já a incerteza é diferente da ignorância, porque na incerteza descobrimos que somos ignorantes, que nossas crenças e opiniões parecem não dar conta da realidade, que há falhas naquilo em que acreditamos e que durante muito tempo nos serviu como referência para pensar e agir. Na incerteza, não sabemos o que pensar, o que dizer ou o que fazer, em certas situações ou diante de certas coisas, pessoas, fatos e etc. Temos dúvidas, ficamos cheios de perplexidade e somos tomados pela insegurança, né? O espanto e a admiração, assim como antes a dúvida e a perplexidade, nos fazem querer saber que não sabemos, nos fazem querer sair do estado de insegurança ou de encantamento, nos fazem perceber nossa ignorância e criam o desejo de superar a incerteza, né? A incerteza é o estágio contrário da ignorância, é o momento onde nós iniciamos esse movimento da busca pela verdade filosófica, né? E quando isso acontece, estamos à disposição do espírito da chamada busca da verdade. Essa busca da verdade que já nos liga à segunda questão, que era justamente o que é a busca da verdade, tá certo? Veja que, além do texto ser pequeno, as respostas estão bem claras aí colocadas no texto, né? E aí, né, eu separei alguns momentos do texto em que a autora ela vai falar sobre a ideia de busca pela verdade, né? Quando a busca pela verdade está sempre ligada a uma decepção, a uma desilusão, a uma dúvida, a uma perplexidade, a uma insegurança, ou então a um espanto e uma admiração diante de algo novo e insólito, né? Geralmente, quando aquela crença da nossa vida, ela é a nossa crença da verdade, né? O que nós acreditamos, o que nós tomamos pela verdade, é abalado por algum fato, né? Alguma coisa que acontece na nossa vida ou na nossa realidade, né? Quando nós estamos lendo um livro de história,
né? E esse livro ele traz alguma reflexão sobre a realidade, que era algo que nós nunca imaginamos que aconteceria, por exemplo. Né? Em relação à história, eu trouxe exemplos na aula, eu trago exemplos dessas questões, né? E que a busca pela verdade é justamente adentrar nos caminhos do conhecimento para tentar satisfazer esses sentimentos causados pela incerteza, né? Essa decepção, essa dúvida que é gerada pela falta do conhecimento, que é quando nós tomamos consciência da nossa ignorância, né? E aí eu até comentei na aula sobre a frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu trago aqui também, já no final, né, do texto, outros momentos em que a gente pode entender também o que é essa busca pela verdade. E a autora vai dizer o seguinte: essa busca nasce não só da dúvida e da incerteza, nasce também da ação deliberada contra os preconceitos, contra as ideias e as opiniões estabelecidas, contra as crenças que paralisam a capacidade de pensar e de agir livremente. Podemos, dessa maneira, distinguir dois tipos de busca pela verdade. O primeiro é o que nasce da decepção, da incerteza e da insegurança, e por si mesmo exige que saiamos da tal situação e readquirindo certezas. Né? Muitas vezes, nesse primeiro momento de busca pela verdade, nós saímos, né, de uma verdade absoluta e entramos em outra. Né? Acabamos que não aprofundamos o suficiente. Né? Só queremos uma verdade absoluta que nos satisfaça. Né? Aquela angústia do momento em que descobrimos que o nosso mundo não é verdadeiramente aquele que pensamos durante muitos anos. O segundo é o que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas, de ir além delas e de encontrar explicações e interpretações de significados para a realidade que nos cerca. Esse segundo tipo é a busca da verdade na atitude filosófica. Bom, gente, muito simples, né, responder essas questões, né, como eu falei para vocês. A ideia era justamente que vocês pegassem esse texto e pudessem dar uma lida com atenção nele e a partir daí buscar extrair as respostas. Não a resposta exata, como eu falei para vocês, mas que o entendimento é muito mais importante do que vocês estarem copiando e colando, né, a resposta aqui desse texto e jogando lá na atividade, tá certo? Mais uma vez eu agradeço, né? Espero que estejam todos bem, tá certo? Essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Um abraço a todos.